Olá, bem-vindos ao mais novo podcast da Primeira Academia Teológica Governante, uma idealização do teólogo brasileiro Djalma de Melo da Silva. Aqui teremos sempre um livro inédito aberto para exploração. E hoje a gente vai mergulhar num material, olha, que já pelo título chama a atenção, né? Síndrome do hibridismo teológico. É do próprio teólogo Djalma Melo Silva. E o subtítulo ainda joga mais lenha na fogueira. O altar híbrido serve tudo misturado. Parece que vem uma análise bem crítica por aí, né? Com certeza. A palavra central aqui é essa, hibridismo. É um termo que a gente costuma ouvir mais na biologia, talvez na linguística, mas o autor traz isso direto para a teologia, sabe? Ele usa para denunciar o que ele vê como uma mistura prejudicial mesmo, quase uma contaminação da fé e da prática cristã hoje em dia. Ele até chama de enfermidade generalizada. Entendi. Então vamos começar por aí mesmo. O que exatamente ele quer dizer com hibridismo nesse contexto teológico? O material dá umas definições gerais, né? Sim. Ele faz questão de buscar a raiz da palavra em outras áreas para construir a analogia. Tipo, na genética, né? Ele lembra do cruzamento de espécies diferentes. O exemplo clássico da mula, que vem do cavalo com a jumenta. E muitas vezes esse híbrido é estéril, né? Não se propaga. Ah, sim. E na linguística também, que você mencionou. Isso. Ele fala de palavras que são híbridas, tipo automóvel, que mistura grego e latim, ou bicicleta com latim e grego. A ideia é sempre essa, mistura de origens diferentes numa coisa só. Ele até leva para a química falando da hibridização de orbitais atômicos. Nossa, uma base bem ampla para analogia. E aí, quando ele traz isso para teologia, o que ele quer dizer? Que a fé se misturou como essas palavras ou os animais. É por aí. Essa é a tese central dele. Ele argumenta que a fé, que na visão dele tem uma forma pura, original, baseada só na Bíblia, ela foi sendo corrompida ao longo da história. Misturada com coisas de fora, sabe? Filosofias humanas, tradições, até paganismo. Coisas que, para ele, não fazem parte da essência do Evangelho. Entendi. Então, a tal da síndrome do hibridismo teológico, SHT, seria essa condição da fé misturada. E não é uma mistura qualquer, é algo que ele vê como doentio, uma síndrome mesmo. Exatamente. Ele descreve como uma coisa crônica, sabe? Uma enfermidade que ele diz observar há mais de 20 anos no meio religioso. E foi essa percepção que o levou a escrever. Ele acredita que essa mistura é a raiz de muitos problemas e disfunções na igreja hoje. O material até menciona um pouco da caminhada pessoal do autor que levou a essa conclusão, né? Ele fala de umas dificuldades lá em 1997, de se sentir meio perdido, e a leitura de um livro específico, Quarta Dimensão, do David Yonggi Cho, parece ter sido um marco para ele. Sim, ele conta de uma busca pessoal intensa por conhecimento, por uma experiência mais real com Deus. Isso foi motivado, em parte, por dificuldade de ir aos cultos por causa do trabalho. E essa busca fez ele valorizar muito o estudo pessoal da Bíblia, a oração. Ele até fala que recebeu o que ele chama de douto espiritual, um dom de conhecimento, de ciência divina. E esse dom, ou essa nova visão, acabou colocando ele em conflito com algumas práticas, algumas lideranças. Foi o que ele relata, sim. Esse discernimento maior fez ele perceber o que ele chama de ação da serpente, tipo influências enganosas dentro das próprias igrejas. E aí, segundo ele passou a ser incompreendido, até insuportável para alguns líderes. Ele menciona que se sentiu desprezado por líderes que ele acha que estudam pouco, sabe? Os indultos espirituais, como ele chama. E que esses líderes teriam medo de perder as ovelhas para quem sabe mais. É uma crítica bem forte à liderança que ele considera superficial, preguiçosa para estudar e por isso mesmo vulnerável a enganos. Faz sentido. Essa experiência pessoal de conflito, de busca por mais profundidade, ter levado ele a identificar e dar nome para essa síndrome?
Foi nesse caminho, então? Exato. Ao longo de uns 30 anos, juntando o estudo bíblico que ele começou lá nos anos 90, com a formação teológica depois, ele diz que percebeu uma tensão muito forte. Uma tensão entre a revelação bíblica, do jeito que ele entende, e a prática do dia a dia das igrejas organizadas, né? A praxis. E o hibridismo teológico seria, para ele, a causa principal dessa tensão e dos problemas que vêm daí. Ele até menciona que vai publicar mais sobre isso, um livro chamado O Enigma da Igreja Paralela. Ok, então o conceito do hibridismo e a visão do autor estão mais claros. Agora, vamos entrar nos sintomas. Se SHT é uma enfermidade, como ela aparece? Quais são os sinais que o autor aponta para a gente identificar isso? Olha, ele lista várias características que ele vê como sintomas dessa patologia teológica. A primeira, e talvez a mais central para ele, é a ausência de teologia pura. Ele defende que precisa existir uma teologia que seja só bíblica, sem o que ele chama de fermento, sabe? Aditivos humanos, influências externas da serpente. E é uma afirmação forte, viu? Ele sugere que quase toda a igreja institucionalizada opera fora dessa pureza, porque ela não se encaixaria nos sistemas humanos. Puxa, realmente é uma afirmação de peso. E o que mais ele vê como sintoma? Em segundo lugar, ele fala da negligência da teologia sistemática. A crítica aqui é para líder que busca diploma só por formalidade, para comprar o diploma, como ele disse, sem se aprofundar de verdade, sem aquilo entrar na pessoa. A lógica dele é, se o líder trata o estudo assim, superficialmente, o que esperar de quem ele lidera, né? Entendo a preocupação. E isso levaria a uma dificuldade de pensar teologicamente, de raciocinar sobre a fé. Exatamente. Esse é o terceiro sintoma, a falta de inteligência teológica. Seria uma incapacidade de pensar nas coisas do alto, uma falta de discernimento espiritual que prende a pessoa no pensamento só racional, humano. E o resultado disso, segundo ele, é uma fé meio míope, cheia de dúvida, instável, que balança fácil. E sobre pegar conceitos bíblicos e aplicar de qualquer jeito, ele menciona isso também? Sim, é o quarto ponto. Generalizações cognitivas. Aquela tendência de pegar uma ideia da Bíblia e aplicar de forma rasa, sem critério, para tudo. Ele até usa o exemplo das imagens do próprio livro dele, que mostram os animais misturados, híbridos. Ele diz que alguém com essa mentalidade sintomática poderia olhar e já dizer, são os animais de Ezequiel, sem base nenhuma, só numa leitura alegórica superficial. Entendi. Tipo, forçar a barra na interpretação, né? Isso. E ligado a isso, vem o quinto sintoma, a fuga do estudo. Aquela mentalidade do tipo, a teologia não faz o pastor. O autor vê isso como desculpa de quem não quer estudar e acaba, na visão dele, repetindo o discurso vazio ou até enganoso, falando pela serpente. Sexto sintoma, a ausência do temor do Senhor. Ele descreve isso como uma perda de sensibilidade para a santidade de Deus, para os princípios divinos. Chegar ao ponto, segundo ele, de muito crente duvidar da própria identidade que Deus deu lá em Gênesis 1:26, de imagem e semelhança. E por último, ele fala de uma visão limitada da própria fé, é isso? Correto. O sétimo sintoma seria a visão religiosa limitada. Isso aparece de várias formas. Pensar a fé só dentro da caixinha da própria denominação, ou ver Cristo só por um filtro religioso, o que para ele é o cúmulo da alienação que a síndrome causa. E é interessante que ele também critica quem foge de Deus por ter nojo da religião, porque para ele essa pessoa também sofre da síndrome, ao rejeitar o Criador por causa de problemas institucionais que poderiam ser enfrentados. Nossa, é um diagnóstico bem detalhado e, assim, bastante crítico mesmo. E as consequências disso tudo. O autor usa uma palavra forte, destruição, onde ele vê os estragos concretos desse hibridismo. Ele traça um rastro de destruição que ele atribui, direta ou indiretamente, a essa síndrome. Primeiro, o abandono das igrejas. Ele liga ao fato de muita gente se afastar das comunidades por causa de briga, fofoca, incompreensão, abuso de autoridade.
Ele liga isso ao que chama de opressão pastoral religiosa velada, que seria alimentada por esse hibridismo por baixo dos panos. Ele até cita um livro, Feridos em Nome de Deus, como exemplo de documentação desse tipo de abuso espiritual. Essa conexão entre a teologia que se pratica, ou a falta dela, e o clima, o relacionamento nas igrejas, é um ponto forte, né? Que outros rastros de destruição ele aponta? Segundo, problemas financeiros e teologias distorcidas sobre dinheiro. Ele fala do sofrimento de muito líder e membro com dificuldade financeira, sabe? E critica os extremos que ele considera híbridos. Tanto a teologia da prosperidade, que ele associa a culto ao dinheiro, a mamon, quanto a teologia da pobreza, que ele liga a uma idealização da miséria. Citando São Francisco de Assis, as duas para ele distorcem a relação certa com o dinheiro. Terceiro, o impacto na família. O argumento aqui é que a ignorância teológica, a falta desse conhecimento puro, abre a porta para a família sair do propósito original de Deus. Isso facilitaria a entrada de problemas sérios, como violência doméstica, abuso sexual e a aceitação de ideologias que ele vê como contrárias à fé bíblica. Ele até menciona uma tal de teologia generosa como uma nova forma de hibridização afetando a família, mas não detalha muito nesse trecho. Quer dizer, os efeitos iriam muito além do púlpito, né? Afetando a vida em comunidade, as finanças, até a dinâmica mais íntima da família. Exatamente. E ele continua. Quarto, a corrupção da cosmovisão cristã. Ou seja, o jeito como o cristão entende o mundo e age nele fica distorcido. Quinto, o ataque à soberania divina. Porque esse hibridismo impediria o crescimento espiritual de verdade. Levaria os fiéis a ficarem parados, a perderem a noção da real soberania de Deus na vida deles. E sexto, o desmonte eclesiológico. Aqui a crítica vai direto para a divisão do corpo de Cristo em tantas denominações, tantos ministérios que muitas vezes competem entre si. Ele acha essa falta de unidade uma paixão do diabo e não aceita aquela postura de só esperar Jesus voltar para resolver as divisões, enquanto o mandamento de unidade, lá de João 17, é ignorado hoje. Ele cita outro livro, Igrejas Evangélicas que se tornam seitas perigosas, sugerindo que os sinais de alerta que o livro mostra se alinham com as manifestações dessa síndrome que ele descreve. É uma análise bem ampla dos problemas que ele vê. Tem uma imagem que ele usa bastante e que é muito forte, a cama de gusanos. O que ele quer dizer com essa metáfora tão visceral? Essa expressão vem lá de Isaías capítulo 14, versículo 11. No original, descreve a queda de um rei orgulhoso, né? A glória dele aqui na terra acaba no túmulo, onde os vermes, gusanos, em algumas traduções, ou talvez espanhol, que ele parece usar, viram a cama e a coberta dele. O autor pega essa imagem da carniça, da carne podre, coberta de verme, e traz para o campo da teologia. Ele usa essa metáfora chocante para descrever o que ele acha que é o estado da teologia híbrida e do evangelho pregado por muitas instituições. Algo morto, impuro, corrompido pelo fermento da serpente. Um verdadeiro leito de vermes. Sem dúvida, é uma imagem para chocar mesmo, para mostrar a gravidade que ele vê na situação. E ele busca uma origem histórica para essa decomposição teológica. Como ele acha que a gente chegou nessa cama de vermes. Sim, ele traça uma linha histórica. Para ele, a raiz do problema está lá atrás, na mistura do cristianismo primitivo com coisas de fora, principalmente filosofia grega e paganismo romano. Ele argumenta que essa mistura se consolidou, virou regra, a partir do momento que o cristianismo virou religião oficial do Império Romano. Cita Constantino, Agostinho, Tomás de Aquino, como figuras importantes nesse processo de formar o que ele chama de teologia híbrida. E a Reforma Protestante? Não teria quebrado isso? Na visão do autor, a reforma foi importante, claro, mas não foi completa nesse ponto. Ele argumenta que, embora tenha tido rupturas importantes na doutrina, a mentalidade católica romana, quer dizer, essa estrutura de pensamento híbrida, institucionalizada, ela não saiu totalmente do coração da igreja evangélica.
Muitas igrejas protestantes, segundo ele, continuaram funcionando com lógicas e estruturas herdadas dessa matriz histórica misturada. Ele até dá um exemplo curioso para mostrar essa influência mais sutil, né? Da cartilha de alfabetização. Exato. Ele lembra daquela cartilha famosa, Caminho Suave, que muita gente usou nos anos 70, 80. Nela, a letra I muitas vezes vinha com o desenho de uma igreja, mas especificamente um templo católico com torre, sino, e as crianças aprendiam I de igreja. Para ele, isso é um exemplo pequeno de como a hibridização cultural associou desde cedo a ideia de igreja a um prédio e um modelo específico, e não ao conceito bíblico original de igreja como comunidade de pessoas, a eclésia. Interessante esse exemplo, como essas associações entram na cultura. E qual seria a consequência final dessa longa história de mistura, segundo ele? Aonde leva essa fé híbrida? O argumento final é que essa mistura histórica toda resulta numa fé que acaba se conformando com o mundo, sabe? Em vez de transformar, em vez de ser sal e luz, os cristãos acabam virando cauda e não cabeça. Perdem a influência, o propósito original. Ele liga isso direto com aquela passagem de Lucas 6, que fala da diferença entre ouvir a palavra e praticar. A fé híbrida seria como construir a casa na areia, sem base firme na rocha da obediência prática. Uma casa instável que não aguenta o tranco. Um diagnóstico bem pesado. E diante desse quadro todo, dessa cama de gusanos que ele descreve, qual é a saída? O autor fica só na crítica, na denúncia, ou ele aponta um caminho para reverter isso? Ele com certeza aponta um caminho, um chamado para agir. A proposta principal é a depuração teológica, ou seja, um esforço consciente para limpar, para purificar a teologia e a prática, buscando o que ele chama de teologia pura. Ele não diz que é fácil, mas que é urgente. O convite é para que as pessoas e as igrejas reajam a essa condição que ele diagnosticou. E como seria essa reação na prática? O que ele sugere fazer? Envolve, primeiro, buscar conhecimento de verdade ativamente. Ele incentiva a leitura não só da Bíblia, mas de bons livros, até seculares, que ajudem a pensar criticamente. Envolve também questionar o alimento espiritual que a gente recebe e oferece, aprender a discernir, sabe? A selecionar o que a gente ouve, o que a gente absorve, usando a razão iluminada pelo Espírito Santo, segundo ele. É um chamado para responsabilidade intelectual e espiritual. E quanto à divisão entre as igrejas, que ele criticou bastante? Ele clama por unidade. Uma unidade que vá além das placas das denominações, das barreiras históricas. Ele fala do desejo de ver surgirem fóruns de unidade cristã plena. Lugares onde diferentes igrejas, ministérios pudessem colaborar de verdade, pensando no reino de Deus e não só nos seus próprios projetos. O objetivo final dessa limpeza, dessa busca por unidade, seria restaurar a pureza, a beleza da igreja, e ele usa a imagem das vestes da noiva para que ela possa cumprir seu propósito, ser vencedora, deixar de ser cauda e finalmente ser cabeça na sociedade. Uau! Realmente, é muita coisa para a gente pensar. Uma análise profunda e, não dá para negar, bem contundente. Essa ideia de contrastar uma teologia pura, ideal, com uma híbrida que foi se misturando com filosofia, cultura, levanta questões importantes, né? Sobre as bases da nossa própria fé, da nossa prática religiosa hoje. Como é que a gente separa o que é essencial do que é só acréscimo histórico-cultural? Sem dúvida. O material funciona quase como um espelho, né? Convida a gente a se olhar pessoalmente e como comunidade. A fé que a gente diz ter e viver, ela está mesmo construída sobre a rocha firme da palavra ouvida e praticada, como Jesus falou lá em Lucas? Ou será que, sem querer, a gente construiu numa base de areia, misturada, que talvez não aguente as tempestades da vida, as pressões da cultura? É uma pergunta incômoda, mas fundamental para a gente levar para casa e refletir. Excelente. Por hoje, ficamos por aqui com essa reflexão intensa. E para não esquecer, guarde esse pressuposto primordial. O homem é um ser teológico,
porque ele foi criado por Deus. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau. Excelente.